Na minha opinião, Mauro, vai ser na segunda-feira e dificilmente o Bruno Henrique vai sair desse julgamento com uma boa notícia, né, Mauro? O Bruno Henrique, ele foi condenado exatamente a 2 meses, né? Esses 12 jogos. A pena foi definida em 4 de setembro, hoje é 4 de novembro, então já tem 2 meses isso aí. Já adiaram esse julgamento, semana passada adiaram de novo, alegaram lá a confusão lá no Rio de Janeiro, aquele caos completo lá que a cidade viveu, né? Para fazer mais esse adiamento, e agora está marcado para o dia 10, segunda-feira. É provável que ele tenha que cumprir essa penalidade. Eu falei na época e continuo com a mesma opinião. Eu acho que se ele for enquadrado nesse artigo, ele teria que pegar a pena máxima de 24 jogos, não de 12. Também não tem cabimento comparar o caso dele com o caso dos jogadores que pegaram penas mais longas, mas tiveram envolvimento direto em apostas, com confissão, com dinheiro, depósito em conta e tudo mais. Ele teria dado informações privilegiadas para o irmão apostar, né? E outras pessoas eventualmente. Então, são delitos diferentes, então as penas por isso são diferentes, mas é óbvio que ele tem que cumprir uma pena se ele foi condenado. Se está comprovado que ele participou, ele não pode passar em branco. Evidente que não. Se está comprovado, evidente que não. Sempre tem que fazer essa ressalva, né? Evidentemente, por questão de responsabilidade profissional, diga-se de passagem. O babaca que escreve qualquer coisa na rede social, acusa, xinga, chama de bandido, esse aí que tome cuidado, né? Porque se o advogado do Bruno Henrique quiser, ele passa um pente fino na rede social, o que ele vai meter de processo em malandro aí, cara, que vai ter que pedir desculpa, pagar uma grana, vai ser uma festa, porque é impressionante a irresponsabilidade das pessoas que acham que podem na rede social escrever o que elas bem entendem. É impressionante isso aí. Mas está na hora, está passando da hora. Ele tem que ser julgado, tem que definir essa situação o quanto antes. Vai poder jogar, não vai jogar amanhã contra o São Paulo, está suspenso o cartão amarelo, vai poder enfrentar o Santos e na segunda-feira, provavelmente ele vai ter confirmado a sua pena, ou mesmo que ela seja reduzida, sei lá, ou que alguma coisa do gênero aconteça, alguns jogos ele deve pegar. Não sei o que o tribunal vai decidir. O Flamengo vai tentar uma absolvição, creio eu, mas está na hora. Agora é importante frisar o seguinte: ele está jogando com efeito suspensivo. Não foi inventado hoje o efeito suspensivo. O Edmundo jogou a final de Campeonato Brasileiro com efeito suspensivo, tá? Em 97. Isso tem 28 anos. O Alan, do Palmeiras, está jogando com efeito suspensivo. Vocês sabiam? O Alan está jogando com efeito suspensivo. Ele foi expulso contra o Fluminense, cumpriu um jogo, pegou 2 de pena, enquanto aguarda o novo julgamento, o Palmeiras conseguiu efeito suspensivo. O Gustavo Gomes e o Piquerez também, a exemplo do Bruno Henrique, que aguardou o julgamento esse tempo todo, estão aguardando o julgamento. Porque um foi expulso contra o Flamengo no final por ofensas ao árbitro, o outro deu declarações que foram também apontadas lá pela Procuradoria do STJD e também pode ser punido. Também estão aguardando julgamento. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o tribunal, ele é lento. O caso do Bruno Henrique não é único. Efeito suspensivo sempre houve. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. Estou dando informação para quem não entendeu. Não se inventou efeito suspensivo para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é mais um. O Alan do Palmeiras também está com efeito suspensivo. São coisas diferentes, mas o efeito suspensivo é a mesma ferramenta jurídica para você permitir que o jogador possa atuar. E a demora que está havendo, também está havendo do Alan, também está havendo do Gustavo, também está havendo do Piquerez. Porque o tribunal é assim. Então, quando as pessoas falam como se fosse um caso único do Bruno Henrique, não é único. É um caso grave, é um caso sério, é um caso que não deveria demorar tanto. Tudo isso é o óbvio, mas os processos são esses. E é muito comum em alguns casos o tribunal deixar tudo para o final do campeonato, ele fica numa evidência danada na mídia, né? Tem isso também. Não é exatamente o caso, porque não daria para empurrar até o final do campeonato. Já tem 2 meses que essa história se arrasta desde o julgamento do atacante do Flamengo. Mas só para as pessoas entenderem, pela enésima vez, a ferramenta jurídica do efeito suspensivo não foi inventada agora. Outros jogadores a utilizam. O Palmeiras mesmo tem um jogador jogando nessa situação e é legítimo, ele tem esse direito, né, de usar esse recurso. E a demora na marcação, o adiamento, isso é quase um padrão do tribunal. É quase um padrão. Tanto que, repito, o Alan está esperando o segundo julgamento a partir do seu recurso, igualzinho o Bruno Henrique, por questões diferentes, né? Infrações diferentes, digamos assim. E os 2 jogadores da defesa do Palmeiras, o Gustavo e o Piquerez, também estão esperando. Se fossem julgados hoje, talvez pegassem um gancho e não pudessem jogar contra o Santos. Mas vão jogar contra o Santos, porque estão aguardando o julgamento. Se forem absolvidos, aí vão jogar normalmente, entendeu? É isso. Simples assim.